Resolução de questão de concursos sobre circuitos CA. Nós vamos ter uma série de sequências de resolução de questões de concursos referente aos circuitos em corrente alternada. Para resolver essas questões, eu sugiro que vocês assistam todas as aulas na disciplina Eletricidade 2 deste canal. Por quê? Porque aí vai facilitar a resolução de todas as questões. Vamos para a primeira questão. A questão que nós vamos resolver vai ser essa, da questão de concurso que caiu no Tribunal de Justiça do Piauí 2015. Ele diz o seguinte: o circuito apresentado abaixo é composto por uma fonte sinoidal U, 6 resistores, um capacitor de 100 microfarad e um indutor de 10 mA. A DDP da fonte é igual a 80 volts. Então aqui já foi dado que essa tensão aqui é de 80 volts. E que os valores dos resistores são de 10 ohms. O que é que ele pede? Ele pede a frequência na fonte em Hertz para que o fator de potência do circuito seja igual à unidade e a potência elétrica dissipada pelo circuito em watts. São respectivamente, né? Então ele dá essas 5 opções. Ora, quando é que eu vou ter um fator de potência igual a 1? Isso vai acontecer quando a potência ativa for igual à potência aparente. Por isso que eu sugiro que assista o vídeo referente ao fator de potência desse canal. Também sugiro que assista o vídeo frequência de ressonância. Por quê? Porque isso vai acontecer quando aqui eu tenho um capacitor que apresenta a reatância capacitiva e aqui eu tenho um indutor que tem a reatância indutiva. Isso vai acontecer quando a reatância indutiva for igual à reatância capacitiva. Aí vai ser o que? Essa frequência que ele está se referindo é a chamada frequência de ressonância. Por quê? Porque eu vou ter um vetor para cima da reatância indutiva e para baixo da reatância capacitiva. Quando eles se anulam, eu só vou ter a parte real, referente a resistências. E aí eu vou ter só potência ativa. Aí o que é que acontece? A potência aparente é igual à potência ativa. E é isso que ele pede na questão. A fórmula que eu vou utilizar aqui é explicada em detalhes no vídeo frequência de ressonância. Para calcular essa frequência, eu vou usar a frequência de ressonância. Observe que o capacitor ele foi dado em micro. Quando eu tenho um capacitor dado em micro, facilita bastante quando eu uso a seguinte fórmula. A frequência de ressonância é igual a 1000 em cima, dividido por 2π, raiz quadrada de LC. Aqui eu boto o valor da indutância mesmo, mas o capacitor eu tiro o micro. Por quê? Porque eu já acrescentei nessa parte aqui quando eu coloco os 1000. A indutância é quanto? É 10 mili. Ou seja, se eu botar em Henry, fica 1, 2, 3, fica assim, Henry, né? 0,1. Aí o que é que nós vamos ter? Que a frequência de ressonância vai ser igual a 1000 dividido por 2π, raiz quadrada de 0,01, que é o da indutância, e o valor do capacitor, eu tirei já o micro, fica 100. Quando foi que eu tirei o micro? Quando eu usei esse 1000 aqui em cima. Por isso que eu sugiro que assista o vídeo de frequência de ressonância, para entender essa fórmula. Então, vai ficar 1000 em cima, dividido por 2π. Aí, quando você multiplica 0,01 vezes 100, dá 1. Raiz quadrada de 1 é 1. O que é que nós vamos ter? 1000 dividido por 2π. Onde é que eu tenho essa frequência aqui? Bem aqui e bem aqui. Então, existem duas opções que tem essa frequência que nós já calculamos. Agora, ele pede o quê? A potência elétrica dissipada pelo circuito. Agora, nós vamos observar aqui esses resistores. Eu tenho 2 resistores em série, formando uma resistência equivalente de 4R. 2 resistências em série, formando a resistência de 4R. Eu tenho essa resistência aqui. Quando a reatância indutiva anula a reatância capacitiva, esse circuito ele vai ficar da seguinte forma. Eu vou ter a tensão que foi dada,
Eu tenho a resistência que foi dada aqui, vamos ver quanto é o valor R, aqui em cima. Aqui a reatância é anulada, reatância indutiva com a capacitiva, ficando apenas o resistor, observe, fica apenas resistor de 2R. Então, eu vou ter aqui 2R. E aqui eu tenho aquelas duas resistências equivalentes que nós calculamos, que é quem? 4R e 4R. O paralelo desses dois dá quanto? 2R. Então, esse circuito ele vai ficar assim, ele vai ficar tensão, vai ser a resistência aqui, eu tenho 2R e aqui 2R também. Em paralelo, fica quanto? Apenas R. Ficando o circuito da seguinte forma, a tensão, a resistência de R e a resistência em R. Somando esses dois, eu tenho o quê? 2R. A corrente, como é que eu calculo a corrente aí? A corrente vai ser a tensão dividida pela resistência equivalente. No caso, a tensão foi dada, que é 80, dividido por 2 vezes a resistência que foi dada, que é 10. Ou seja, a corrente vai ser a tensão 80 dividido por 20. Né? 2 vezes 10, 20. Corta, dá quanto? 4 amperes. Ele pede a potência. A potência é U vezes I. A tensão foi dada 80 vezes 4, que é que eu vou ter? 80 vezes 4, 320 watts. Voltando para lá, qual é a questão? Item A. Então, a resposta é o item A.